Diz assim o Senhor, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Evangelho de João, capítulo número 9, versículo número 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Filho de Deus, labarrou de canda labassúbia, serebicamba labassúbia, e alabaxéia serebicamba labas. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai, chegou a hora, Senhor, do poder da Tua palavra ser manifesto, Senhor. Eu rogo a Ti, Senhor, eu rogo a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que Tu venhas a tocar na minha mente, Altíssimo. Toca na minha mente, toca no meu coração, Senhor. Anula as minhas emoções agora, Senhor, para que eu possa, Senhor, ministrar o Teu poder, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Senhor. Sussurra a Tua palavra, Altíssimo. Revela-te a mim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fala a Tua igreja agora, Senhor. Oh Deus, toca nos corações, nas mentes, Senhor. Tira toda a distração, Altíssimo Deus, Pai, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Então glorifica o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, meu Senhor. Meus amados, faz acho que umas 3 semanas mais ou menos, e eu tive um sonho, e nesse sonho, né, aconteceu aquilo que a diaconisa Dorenice falou aqui durante a ministração dela. Eu senti uma grande alegria, porque eu estava pregando a palavra. Estava pregando a palavra para alguém, e no meio da pregação da palavra começou a haver adoração, adoração, adoração. E eu comecei a pregar esta palavra. Eu comecei a falar, Jesus é a luz do mundo. E, obviamente, eu não lembro o que eu preguei lá no sonho, né? Eu lembro só desta frase, Jesus é a luz do mundo. E, se nós olharmos a Bíblia, né? A primeira referência a isso foi dada pelo apóstolo João, quando estava revelando ali que Jesus estava conosco desde o princípio, né? Que Jesus era o Verbo e o Verbo se fez carne. E existe um sentido espiritual para esse termo que Deus usa, para tanto referenciar Jesus, como referenciar a sua igreja, como luz do mundo. Você sabe muito bem que a luz ela tem uma particularidade muito interessante, né? Por isso que Deus usou até essa referência luz e trevas, porque a luz, simplesmente quando ela vem, ela anula as trevas. Se você estiver num quarto completamente escuro e você acender uma luz ali, a luz vai consumir as trevas. A luz, ela vai destruir as trevas. A luz, ela vai fazer com que as trevas simplesmente inexistam.
Esta é a propriedade da luz, né? Se nós estivermos num lugar completamente escuro, nós não saberemos, né, para onde ir, nós não saberemos, né, como nós devemos caminhar, aonde nós devemos chegar. E Jesus disse isso mesmo, né, que aqueles que estão em trevas, eles não conseguem saber para onde eles vão. Eles não conseguem discernir o caminho para onde eles devam ir e, consequentemente, eles se perderão no meio da sua jornada. E quando Jesus disse para os seus discípulos: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, pressupõe que não existe luz no mundo sem Jesus. E pressupõe também que o mundo jaz em trevas, né? O mundo está em trevas sem Jesus. E talvez essas referências todas e essa força toda do simbolismo que Deus usou na sua palavra não seja compreendido claramente pelas pessoas nos dias de hoje, e é por isso que talvez desprezem tanto Jesus como sendo aquele que ilumina as nossas vidas e ilumina os nossos caminhos. Durante a minha jornada em Cristo, eu sou pastor já, deixa eu ver, foi 2001 dá quanto tempo? 23 anos. Eu sou pastor há 23 anos e presbítero fui acho que uns 3 anos. E durante toda a minha jornada, nós ministramos muitas vidas, mas muitas vidas mesmo, irmãos. Nós vimos situações terríveis acontecendo nos lares e nas famílias, e nós pudemos ver também o poder restaurador daquele que deu a vida a nós. E nós podemos compreender, né, que situações que muitas vezes nós ali ministramos e nós, né, vivenciamos ao nosso redor, de pessoas ali passando dificuldades, eram situações extremamente tristes e deprimentes, situações, sabe, que você olha assim com os seus olhos humanos e você fala assim: puxa vida, quanto sofrimento está existindo nesta família, ou quanto sofrimento está existindo em determinada vida, ou quanto sofrimento existe em determinada causa ou situação. E é natural, sabe, nós, em determinado momento das nossas vidas, nos depararmos com situações assim. Você já deve ser deparado com situações em que você olha determinada pessoa e você fala assim: puxa vida, essa pessoa está sofrendo demais. Essa pessoa, ela sofre demais. Essa pessoa, né, eu não sei como ela tem forças para resistir àquilo que está acontecendo. E a nossa vida neste mundo, irmãos, a nossa vida sem Jesus é como esse exemplo que você, né, talvez já tenha visto. Talvez na aparência você não consiga observar o quanto de sofrimento existem nas pessoas que estão ao seu redor. Às vezes as pessoas estão rindo, estão transparecendo ali, né? São pessoas felizes, mas ao mesmo tempo, né, na verdade, né, na realidade daquilo que ela está vivendo, ela é uma pessoa sofrida, triste, amargurada, que não vê perspectivas para que as coisas na sua vida se modifiquem. E eu sempre falo, né, e obviamente nas minhas ministrações em relação a esse contexto espiritual, porque às vezes a gente se depara com uma situação tão difícil e tão amargurada que você fala assim: puxa vida, como que isso vai se resolver, né? E nós sabemos, irmãos, que a nossa sabedoria é vã, e nós somos levados pelo poder do Espírito Santo de Deus para falar muitas vezes palavras que vão mudar uma história, que vão mudar uma vida, que vão mudar um contexto espiritual, porque na verdade, quando existe grande sofrimento, quando existe grande angústia, quando existe grande tristeza, quando existe depressão, né?
tem que haver uma decisão, tem que haver ali, né, uma motivação de mudança, alguma coisa tem que mudar, e a motivação de mudança tem que ser estabelecida para a pessoa. Então, eu vou mudar. Na verdade, o contexto da vida da pessoa de sofrimento pressupõe uma mudança, e a primeira mudança tem que ser o quê? Estabelecida pela própria pessoa, dizendo: eu vou mudar. Eu vou ser diferente. As minhas atitudes serão diferentes. Eu vou agir de forma diferente naquilo que está acontecendo na minha vida. E todas as vezes, irmãos amados, que houve, pela misericórdia de Deus, Deus usou a minha vida para fazer ministrações, todas as vezes, o grande motivo da mudança foi Jesus. Quando nós olhamos o grande sofrimento, nós devemos dizer que Jesus é aquele que pode mudar a história. E que as atitudes em relação à pessoa, as atitudes da pessoa em relação a Jesus, é que vão motivar Deus a agir na vida da pessoa. Sem reação, não há mudança, irmãos. Não adianta Jesus aparecer na nossa frente aqui e dizer: eu vou te ajudar, e nós ficarmos olhando as circunstâncias da nossa vida, mergulharmos no nosso sofrimento e na nossa angústia, esperando a ajuda de Deus, sendo, se Jesus falou: eu vou te ajudar, nós nos levantamos então, porque Jesus vai nos ajudar. Nós nos levantamos e prosseguimos porque Jesus vai nos ajudar. Nós, não deixamos com que, aquilo que está oprimindo a nossa vida domine a nossa história, porque Jesus vai nos ajudar. Quando eu li o versículo que eu falei aqui, que até na nossa velhice o Senhor estaria conosco, eu acreditei naquela palavra, e essa passou a ser uma grande motivação da minha vida. E de vez em quando eu leio aquele versículo. De vez em quando eu leio aquele versículo lá para me lembrar, que o Senhor é o dono da minha velhice, que o Senhor vai cuidar de mim na minha velhice, ou seja, Ele já está cuidando. Eu já estou velhinho, Então nós devemos acreditar naquilo que nós ouvimos de Deus. E isso deve ser a grande motivação das nossas vidas. E quando você se pegar triste, amargurado pelas circunstâncias, pelos problemas, você se levante e diga: Jesus vai me ajudar, então eu vou em frente. Perdão, irmãos. E eu volto a dizer aquilo que eu disse: enquanto você não reagir, não haverá mudança. Enquanto você se mantiver, igual àquilo que motivou aquela situação específica na sua vida, não haverá mudança, E o nosso Deus é um Deus de mudanças. Eu sei que Deus já fez muitas coisas na sua vida. Deus já mudou muitos pensamentos na sua vida. Deus já mudou formas de você falar. Deus já mudou os sentimentos que você tinha. Deus já fez uma grande obra na sua vida em relação a isso, e Ele vai continuar fazendo. E a nossa vida neste mundo é uma grande mudança diária, Todas as vezes e todos os dias que nós nos colocamos diante de Deus para adorá-lo, para reverenciá-lo, para dizer que Ele é o nosso Senhor, coisas novas acontecem na nossa vida. O Senhor nos mostra coisas novas, o Senhor nos ensina coisas novas, e o Senhor nos faz ir em frente em relação àquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Portanto, você, meu amado e minha amada, saiba agir, sabe? Você não se deixe sucumbir pelas dificuldades deste mundo, que são muito grandes e extremas. E você se lembre de Jó. Você se lembre de Jó, homem fiel a Deus, Homem fiel a Deus que sofreu demais, na sua vida.
perdeu tudo aquilo que ele tinha, mas na angústia dele, mas no sofrimento dele, ele aprendeu mais de Deus. Ele aprendeu mais de Deus, ao ponto de quando Deus mudou a sua história, de quando Deus restabeleceu tudo aquilo que ele havia perdido, e em dobro, né? Jó pôde dizer que ele não conhecia Deus, que ele não conhecia Deus, que ele só ouvia falar de Deus, e que no meio da angústia dele e no sofrimento dele, ele conheceu Deus. Né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço porque eu ando contigo, disse Jó. Jesus disse: nesse mundo que nós teremos aflições, nós teríamos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo. Portanto, meus irmãos, sabe, se você quer se aproximar de Deus, se você quer se aproximar de Deus, né, para que, né, não haja nenhum problema na sua vida, eu creio que você está equivocado, porque o que Deus nos prometeu é que Ele estaria conosco no meio da nossa jornada, nos ajudando a resolver tudo aquilo que nós temos que resolver neste mundo. Foi assim com o povo de Israel no deserto. Deus não tirou o povo de Israel do deserto, mas Deus estava com eles no deserto. Quando precisaram de água, eles tiveram água. Quando precisaram de alimento, eles tiveram alimento. Quando precisaram de carne, eles tiveram carne. Quando eles precisaram de proteção, eles tiveram proteção. Né? Deus estava com eles. E isso foi suficiente para que eles pudessem chegar ao final da jornada deles. Existe uma jornada definida para a sua vida, e no meio da tua jornada, Deus se apresentará a você dizendo: eu estou aqui, pode seguir em frente que eu estou aqui. Se você ouvir a voz de Deus, você seguirá em frente e você não duvidará, porque aqueles que duvidaram ali no deserto, que disseram, né, que eles iriam morrer no deserto, verdadeiramente morreram no deserto. E Deus disse: vão morrer no deserto, porque não acreditaram na minha palavra. E nós temos que aprender então, sabe, a olhar a palavra de Deus e não simplesmente achar bonito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que versículo bonito. Nós devemos viver isso. Nós devemos acreditar que isso acontecerá, e no momento de angústia, no momento de dificuldade, nós nos lembrarmos: não, o Senhor é o meu pastor, e Ele será o meu supridor, e Ele fará com que, né, todas as coisas que devam acontecer na minha vida aconteçam. O que nós não podemos é parar, duvidar, retroceder. O Senhor disse na sua palavra, o próprio Senhor Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, este não agrada o Senhor. Portanto, meu irmão, sabe, você que conhece a Jesus, você que teve o privilégio já de entregar a sua vida a Jesus, né? Pegue, né, se lembre das suas palavras quando você entregou a sua vida a Jesus e você disse: tu és o meu Senhor e o meu Salvador. E você se lembre quando você disse isso, Ele se tornou o teu Senhor e o teu Salvador. Ele se tornou aquele que é o teu dono, que cuida da sua vida e que dirige a sua vida e que te leva por caminhos que você deve ir, leva por caminhos que você deve caminhar. Quando Jesus disse assim: enquanto eu estou com vocês, eu sou a luz do mundo, e depois Ele disse assim para os seus discípulos: vocês são a luz do mundo, né? E Ele falou assim: ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E Ele falou assim: ninguém acende uma luz e coloca um cesto em cima para que não veja a luz, mas antes, né, coloca num lugar alto para que ela ilumine muitas vidas ou muitos lugares. Porque Jesus faz parte da nossa vida, nós nos tornamos luz. E talvez você pense assim: poxa vida, né, por que eu sou luz? Por que Jesus disse assim, que nós somos a luz do mundo?
simplesmente porque as nossas obras são boas, né? Simplesmente porque nós refletimos a face de Cristo nas nossas vidas, simplesmente porque, né, a luz de Deus ilumina o mundo e a luz de Deus está sobre as nossas vidas para iluminar o mundo. A igreja, irmãos, a igreja de Cristo, ela é o grande motivo para que Deus ainda não tenha aniquilado a humanidade. Porque a igreja de Cristo ainda assim ilumina este mundo tenebroso. Então, quando você, através das suas atitudes, honra a Deus, você demonstra a luz de Cristo na sua vida e muitas pessoas desejarão compartilhar ou desejarão participar dessa luz que faz parte da sua vida. Todas as vezes que você honra a Deus com as suas atitudes e palavras, isso chama a atenção do mundo, porque o mundo jaz em trevas, o mundo não quer Deus, o mundo não deseja Deus, o mundo despreza Deus, o mundo anula Deus. E nós devemos, nós devemos ser exatamente o contrário disso. É por isso que nós somos aqueles que fazemos a diferença no mundo. Simplesmente porque nós proclamamos a Cristo com as nossas atitudes e com as nossas palavras, né? E é necessário que haja essa mudança, irmãos. É necessário que você seja esse, sim. É necessário que você anule da sua vida o pecado. É necessário que você anule da sua vida os trejeitos do mundo ainda. É necessário que você abandone as atitudes que entristecem Deus e demonstram que talvez você seja um péssimo crente, um péssimo exemplo para as pessoas que estão ao seu redor. Eu já vi e ouvi pessoas falando assim: para ser crente que nem aquele crente ali, eu não quero ser. Ou seja, o que você imagina que aquela pessoa tem visto numa pessoa que se diz que entregou a sua vida a Jesus, né? As pessoas têm que dizer: eu quero ter a fé que você tem. As pessoas têm que dizer: eu quero ter o conhecimento que você tem de Deus. Eu quero ser fiel que nem você é de Deus. As pessoas têm que dizer isso de você. Eu quero ter a paciência que você tem. Eu quero ter a paz que você tem. As pessoas têm que ver em você o grande exemplo e não encontrar em você um péssimo exemplo que as motivam a não ir à igreja, que as motivam a desprezar completamente a igreja por causa do mau exemplo, né, que algumas pessoas dão. E eu estou falando de igreja, irmãos, porque é o lugar onde o povo de Deus se reúne, né? O povo de Deus se reúne na igreja para adorar, para reverenciar a Deus, para receber bênçãos de Deus e para aprender de Deus. Tudo isso foi estabelecido por Deus. Por isso que existe a igreja. A igreja não é um lugar de encontro social. A igreja é um lugar de poder. É um lugar de poder. Tá? Se você, ministrar a palavra de Deus na sua igreja, se você fizer um culto na sua casa, lá haverá poder, porque lá as pessoas serão abençoadas pela oração, lá as pessoas serão edificadas pela palavra, lá as pessoas adorarão a Deus, né? Ou seja, né, o lugar onde nós nos reunimos para adorar e celebrar a Deus é um lugar de bênção. É um lugar de bênção. E as pessoas têm que ser motivadas a o quê? A serem abençoadas pelo Senhor. E nós vamos ser abençoadas onde tem bênção, né? Né? Então, a igreja é um instrumento de Deus. Assim como você é um instrumento de Deus. E quando nós falamos de igreja, nós reverenciamos o povo de Deus, que se reúne para adorar e reverenciar ao Senhor,
o Deus Todo-Poderoso. Então, sabe, irmãos, muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas perderão a sua salvação. Porque elas, como é que eu vou dizer para você assim? Elas simplesmente abdicarão de ser a luz do mundo, de ser o exemplo de Deus para este mundo, né? E quem abdica das coisas que são de Deus, abdica do próprio Deus, e perderão ali aquilo que é o objetivo principal de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. Deus não deseja, o desejo de Deus é que você seja salvo, né? A tua prosperidade neste mundo, né, ela é uma mera consequência da sua fé, ela é uma mera consequência das suas atitudes em relação a Deus, porque Deus prometeu que ia cuidar de você, que Deus prometeu que ia suprir as suas necessidades, que Deus falou, né, que Ele seria aquele, né, que daria tudo aquilo que você necessita. Jesus falou desta forma, né? Então, nós nos preocupamos com a salvação, e quando nós nos preocupamos com a salvação, nós nos posicionamos em relação às coisas que são de Deus. Nós mudamos os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, porque nós queremos a salvação, queremos agradar a Deus. E, consequentemente, Deus faz tudo aquilo que Ele prometeu para as nossas vidas neste mundo, simplesmente porque Ele é Deus. Não é uma troca, mas é o poder da palavra se cumprindo nas nossas vidas, porque se você fizer algo para Deus pensando na troca, você vai sofrer e vai sofrer demais, porque não vai acontecer nada na sua vida, você vai perder a sua fé, né, que já não existe, porque está pensando nos benefícios de determinada atitude, quando você tem que pensar, você tem que agradar a Deus. Que você faz porque você o ama, que você faz, né, porque você entende que aquilo, né, aquilo que você está fazendo vai gerar na sua vida a presença de Deus, vai gerar na sua vida a comunhão com Deus, vai gerar na sua vida a unção com Deus, vai gerar na sua a unção de Deus, vai gerar na sua vida o poder de Deus. Olha só que coisas maravilhosas Deus prometeu, que você não consegue pegar, mas Deus prometeu, né? Deus prometeu, e tudo isso, irmãos amados, sabe, é algo muito grande, e que as pessoas às vezes não dão valor porque não conseguem pegar, né? Não conseguem pegar, né? Se eu falar para você assim, a igreja recebe a unção de Deus, né? A unção de Deus já chegou na sua vida, né? Não adianta você perguntar, você viu? Aonde está? Aonde está? Né? Não, ela já chegou, porque foi ministrada e você não precisa pegar. Então nós, sabe, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida cristã, algumas pessoas dizem assim: fulano é cristão. Ser cristão, esse termo deveria ser um termo, sabe, que deveria ser pouco usado. Porque ser cristão significa ser seguidor de Cristo, e não quem acredita em Cristo. Eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, então eu sou cristão. Então quando a pessoa fala assim, o fulano é cristão, o que significa isso nos dias de hoje? Não dá para a gente definir, porque é uma palavra que mistura um monte de coisas que não deveria misturar, né? Você é cristão porque você segue a Cristo, por isso você é cristão, né? A Bíblia diz que o diabo também crê em Deus, né? O apóstolo Tiago disse isso, né? Que crer em Deus até o diabo crê, e ele treme e estremece por causa disso. Então nós devemos, sabe, olhar para as coisas que são de Deus com seriedade e entendimento,
para que isso possa ser verdade na sua vida, porque a superficialidade hoje da mente das pessoas faz com que essas pessoas se percam nos seus caminhos, porque simplesmente são superficiais em relação a Deus. Não tem comunhão com Deus. E quem não tem comunhão com Deus não ouve a voz de Deus. E quem não ouve a voz de Deus se perde nos seus caminhos. O grande instrumento de Deus, da igreja, é o mesmo instrumento que Jesus usou, a palavra. O grande instrumento da igreja é a palavra de Deus. O ministério de Jesus era pregar a palavra, né? O que Jesus fazia? Jesus pregava a palavra, Jesus curava os enfermos, Jesus expulsava os demônios. Esse é o papel da igreja, esse é o seu papel. Conhecer a palavra, ser usado por Deus para orar pelo enfermo e ele ser curado, ser usado por Deus para orar por um endemoniado e ele, ter o demônio ali expelido da sua vida. Esta é a grande função da igreja, porque nós nos tornamos discípulos de Cristo, e os discípulos de Cristo são a luz do mundo e fazem as obras que Jesus fez. E fazem as obras que Jesus fez. Eu escrevi a palavra pastoral dessa semana, que passou. Foi na palavra pastoral gravada em vídeo da quarta-feira. E eu falava a respeito da preguiça das pessoas em conhecerem a palavra. Da preguiça das pessoas em lerem a Bíblia. Em lerem a Bíblia. Quando você lê a palavra, Deus fala contigo. Quando você ouve a palavra, nem sempre Deus fala contigo. Nós temos que meditar, olhar e meditar. Ler, conhecer e entender. Ler, conhecer e entender. Para que Deus fale conosco através da palavra dele. Porque é através da palavra, que as pessoas conhecerão a verdade. Portanto, se conhecem a verdade, saberão o que é mentira. Se não conhecem a verdade, a mentira vira verdade. Mas quando conhecem a verdade, vão conhecer o que é a mentira. Se você tem dúvidas, conheça a verdade. Você saberá aquilo que é mentira. E você vai viver de forma diferente. Nós, como servos de Deus, como pessoas somos de Deus, vivemos dificuldades, mas nós temos paz. Nós sentimos tristeza, mas nós conseguimos ter paz durante a nossa tristeza. A tristeza, ela não nos envolve, ela não nos domina. É diferente. Quando você tem o Senhor, você passa pelas suas lutas, vivenciando todos os sentimentos que um ser humano pode ter. Mas esses sentimentos não conseguem dominar a sua vida. Porque aquele que domina a sua vida é Jesus. É completamente diferente, irmãos. Eu sei que você está me compreendendo. É completamente diferente, irmãos. Portanto, se o sentimento tem te dominado, está faltando você se levantar e dizer: eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente. Se as circunstâncias têm te dominado, você diz para você mesmo: eu vou ser diferente porque Deus está comigo. E aí, sabe, quando você menos perceber, aquilo que você sente é um mero sentimento. Não atrapalha mais a sua vida e você com certeza agirá de forma diferente para que você antecipe talvez ali a bênção de Deus que está por vir
aguardando as tuas atitudes de honra a Ele. Lembrando a você, se o povo de Israel, que chegou até as portas da terra prometida, né, e as portas eram a cidade de Cades Barneia, o povo de Israel andou pelo deserto 2 anos e chegou até a terra prometida. E se o povo tivesse honrado Deus nas suas palavras e nas suas atitudes, tinham entrado na terra prometida. Tinham entrado na terra prometida. Então você, com as suas atitudes, com as suas palavras, consegue antecipar a sua bênção. Porque quando as suas atitudes e as suas palavras forem contrárias ali àquilo que Deus ensinou, Deus vai querer te ensinar. Deus vai querer que você aprenda a agir da forma correta para que você possa ser abençoado e abençoada por Deus. Eu sempre falo assim que as coisas são de Deus, elas não são difíceis. Basta que o homem consiga compreender as palavras dele, né, para que possa o quê? Saber agir em todas as circunstâncias da sua vida. Saber agir em todas as circunstâncias da sua vida. Porque Deus estará conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. E se Deus está conosco, para que se desesperar? Se Deus está conosco, para que andar ansioso por aí? Não é? Eu vou orar por você agora.